Sabe aquele momento em que a gente aperta o botão de ligar o computador? A gente geralmente nem para pensar, né? Mas ali dentro, naquela caixa de metal ou no notebook, acontece uma sequência de eventos, é quase mágica. E é exatamente essa jornada que a gente vai desvendar hoje, desde o primeiro clique até o sistema ficar prontinho para a gente usar. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa análise. Pode parecer uma coisa super simples, mas a resposta envolve uma verdadeira orquestra de componentes, todos trabalhando numa harmonia perfeita. Então, bora mergulhar fundo e descobrir o que acontece por trás das cortinas. Mas antes de mais nada, tem um conceito fundamental que a gente precisa entender. Pensa assim, todo computador tem duas partes essenciais. De um lado, o hardware, é o corpo físico, sabe? Aquilo que a gente consegue tocar, os chips, os fios. Do outro lado, tem o software. Essa é a mente lógica, as instruções que dizem para esse corpo o que fazer. É o código, são os programas. E a grande sacada é que um não vive sem o outro. São completamente inúteis sozinhos. Então, nosso roteiro de hoje vai ser dividido em 4 partes, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai ver a máquina desperta. Depois, o cérebro em ação. Na sequência, vamos entender a hierarquia da memória. E para fechar, a gente vai ver como tudo isso se junta em uma sinfonia de peças. Bom, vamos lá, começando pelo começo, como tem que ser. Esse primeiríssimo momento, o processo de inicialização, ele tem um nome, boot. Dá para pensar nele como se fosse a rotina matinal do computador, sabe? A hora de acordar de verdade. E essa rotina de acordar segue 4 passos cruciais. O primeiro é o tal do post, que é um autoteste. Basicamente, o computador dá uma checada rápida em si mesmo para ver se está tudo certo, se a saúde está em dia. Logo depois, entra em cena o BIOS ou a UEFI. Pensa nisso como um programinha super básico que já vem gravado na placa-mãe. A missão dele é uma só: encontrar o sistema operacional, o chefão de tudo, e carregar ele para dentro da memória RAM, que é a mesa de trabalho do computador. Só depois que tudo isso acontece é que a máquina está de fato acordada e pronta. Certo. Agora que o sistema operacional já está na área, o verdadeiro cérebro por trás de toda operação pode finalmente entrar em ação. E a gente está falando, é claro, da CPU, a famosa Unidade Central de Processamento. Olha, a CPU é, sem a menor sombra de dúvida, o componente mais importante. É o cérebro mesmo. É ela que executa absolutamente tudo. Cada comando, cada cálculo, cada clique que a gente dá. E a velocidade com que ela faz isso é medida em gigahertz, ou GHz. Para ter uma ideia do que isso significa, um processador de 3 GHz, por exemplo, consegue fazer, pasmem, 3 bilhões de operações por segundo. É uma capacidade de processamento absurda, né? E se a gente olhasse a CPU por dentro com uma lupa, veríamos que ela parece um escritório super eficiente. Tem a unidade de controle, que é tipo a gerente, sabe? Ela que organiza o fluxo e distribui as tarefas. Aí tem a unidade lógica e aritmética, ou ULA, que é a calculadora do sistema. Ela faz todas as contas e comparações. E, por fim, tem os registradores. Imagina eles como se fossem post-its, bloquinhos de nota ultra rápidos para guardar uma informaçãozinha ali, bem na hora do cálculo. Mas claro, a CPU, por mais genial que seja, não trabalha sozinha. Ela precisa de lugares para buscar e guardar as informações com as quais ela está trabalhando. E é aqui que a gente entra num conceito-chave, a hierarquia de memória. Pensa numa pirâmide, onde cada andar representa um tipo diferente de memória, com um equilíbrio muito específico entre velocidade, tamanho e, claro, o custo. O ponto central aqui é esse equilíbrio. Lá no topo da pirâmide, a gente tem os registradores. Eles são absurdamente rápidos, mas com um espaço minúsculo. Conforme a gente vai descendo, passando pelo cache, pela RAM e chegando no SSD ou HD, o que acontece? A gente ganha muito mais espaço para guardar as coisas, só que a velocidade diminui. Então, o grande segredo de um computador rápido é justamente essa dança, a habilidade de pegar o dado certo e colocar no nível certo da pirâmide no momento exato em que ele é necessário. E essa pirâmide também ajuda a gente a entender outra grande divisão, a diferença entre memória volátil e não volátil. A memória volátil, como a RAM, é como se fosse um quadro branco. É ótima para rabiscar, para trabalhar no momento, mas desligou da tomada, tudo que estava ali some, apaga. Já a memória não volátil, como o SSD, essa sim é o nosso arquivo permanente. É a gaveta onde a gente guarda tudo, garantindo que os nossos arquivos e o sistema operacional vão estar lá, sãos e salvos, da próxima vez.
Ok, agora a gente vai para a nossa parte final, que é onde a mágica realmente acontece. Vamos juntar todas essas peças. Porque, veja bem, nenhum desses componentes que a gente falou funciona sozinho, isolado. Para a coisa toda funcionar, precisa ter uma comunicação perfeita entre o corpo físico, o hardware, e a mente lógica, o software. E essa frase aqui resume a situação de forma perfeita. É como se o hardware falasse uma língua e o sistema operacional falasse outra, completamente diferente. Para eles conseguirem conversar, é preciso ter um tradutor no meio do caminho. E isso nos leva a um dos conceitos que, olha, mais causa confusão. Esse tradutor tem nome, é o driver. E atenção, o driver é software, é puramente um conjunto de instruções. Pensa assim, quando se instala o driver da impressora, o que está sendo instalado na verdade? É um programinha, um manual de instruções que ensina o sistema operacional a conversar com aquele modelo exato de impressora. Agora, o drives, escrito com V, aí a história é outra. O drive é a peça física, é hardware. O hard drive, o pendrive, é o aparelho, o dispositivo de armazenamento mesmo. Então, para não esquecer mais, driver com R é o software tradutor. Drive com V é a peça física. E com isso, a gente fecha o ciclo e completa a nossa jornada. Recapitulando rapidinho. A gente liga o computador e o processo de boot acorda a máquina. O sistema operacional sai lá do drive de armazenamento e se instala na memória RAM. Aí, um simples clique envia um comando direto para a CPU. O cérebro usa suas memórias rápidas para processar a tarefa. E, finalmente, o resultado aparece na tela do monitor. O mais incrível? Tudo isso numa fração de segundo. Então, nós percorremos todo o caminho de um clique dentro da nossa máquina, um lugar onde a divisão entre o físico, o hardware, e o lógico, o software, é a base de tudo. Só que a tecnologia não para, né? Com a chegada da computação em nuvem, onde a gente usa programas que nem estão instalados no nosso computador, essa fronteira começa a ficar meio borrada. Então fica aqui a reflexão. Onde será que termina o nosso hardware e onde começa o software que está rodando num servidor a milhares de quilômetros de distância?